meus amigos? Ainda estamos no começo do ano, começo de 2023. A gente sente aquela sensação de que... eu acho que vocês já sabem. Que parece que o ano passado foi ontem. E eu escolhi uma leitura propícia para esse tempo. Esse tempo de renovação, esse tempo no qual você ainda reflete sobre as coisas que você fez no ano passado e esse tempo que, principalmente, você traça metas para esse ano novo que está acontecendo agora. Um ano novo que passaram-se apenas 2 dias e você ainda está cheio de sonhos, de planos, projetos, cheio de esperança, aquela vontade de mudar o mundo. O gostinho da ceia de ano novo ainda está presente na boca de muita gente. Aliás, algumas pessoas já estão ainda... ou já estão ainda não. Estão ainda... fica mais bonito falar assim. Algumas pessoas estão ainda comendo a ceia do ano novo. E algumas estão ainda comendo até o resto aí, o que sobrou da ceia de Natal, diga-se de passagem. Mas nós não estamos aqui para ficar falando de ceia de Natal, ceia de Ano Novo, mas de um assunto que eu já toquei antes, que é a questão de projetos. Projetos novos, vida nova, ano novo, tudo novo. E eu escolhi como primeira resenha desse ano, a leitura desse livro, Sobre Pedras e Flores. Aliás, nem bem a leitura, porque já li, mas fazer a resenha dele agora. Foi um livro que eu terminei assim, no finalzinho do ano passado, e que eu já apresentei uma resenha no Instagram. Diga-se de passagem, uma resenha bastante poética, e eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Então vocês vão ter uma leitura poética desse livro. Agora eu vou fazer uma leitura, digamos, um pouco mais prática dessa obra. Afinal, não foi à toa que eu segurei a resenha em vídeo para lançá-la agora nesse dia 2 de janeiro de 2023. Sobre Pedras e Flores. É um livro que permeia a questão de planos, de projetos. E é um livro que vai falar de algo que já comentei várias vezes aqui no canal. Quem me acompanha já deve estar ligado nessa reflexão. Por falar reflexão, reflexão é a marca do canal Filósofo dos Livros. O que seria um filósofo que não reflete? E dos livros, porque eu também sou formado em literatura. Então, uniu a filosofia, a parte de letras, a literatura, e eu me tornei filósofo dos livros, aquela pessoa que vai ajudar você a refletir melhor sobre os livros e também, principalmente, sobre a sua vida. Porque a leitura, a literatura, ela traz marcas que são vindas de onde? Quais são as origens das marcas de uma boa literatura? A vida humana. Então, da mesma forma que a vida humana imprime sua marca no livro, o livro também vai imprimir essa marca de novo nos seres humanos. É uma troca de reflexões, é uma troca bem vivencial. Então, por que eu escolhi Sobre Pedras e Flores? Esse livro maravilhoso para ser a primeira resenha do ano. Conta logo, Fernando. Para de enrolação. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar desse livro super, mas super incrível. Coloco o meu livrinho aqui embaixo para apoiar e agora eu fico com as mãos livres e mais à vontade para conversar com vocês. Então, Sobre Pedras e Flores é um livro que o título, você já nota de passagem, é bastante poético. Esse título nos remete às pedras e às flores das nossas vidas. Todos nós carregamos pedras que simbolizam os nossos sofrimentos, mas pedras também podem simbolizar construções. E temos as flores, que geralmente são expressões de alegria, mas que também podem denotar tristeza, coroa de flores no enterro.
Mas essa parte poética, como eu já disse, eu já trabalhei na resenha lá do Instagram, que eu deixei o link aqui na descrição. Então vamos para a parte mais prática desse livro. Pedras e Flores vai contar a história de 2 homens, principalmente. É claro que ela tem também personagens secundários que nos ajudam a refletir sobre os seres humanos. Mas primeiro vamos dar a passadinha nos protagonistas. Um dos protagonistas se chama Elias. Elias é um rapaz solteiro, na fase dos 30 anos, que tem uma porção de complexos vindos de relacionamento com os pais, com alguns amigos da escola. Então ele carrega alguns traumas. Ele carrega alguns traumas e ele também tem um problema com a questão da morte. Aliás, quem não tem problema com a questão da morte? A morte é algo que, por mais que a gente fale dela como uma passagem também para uma vida nova, para um novo começo, para uma nova dimensão, muita gente ainda não acredita, ou quem acredita tem dificuldade de encarar esse outro lado. Aliás, os personagens daqui desse livro me parece também que não acreditam muito nessa questão da morte como uma passagem. Eles são meio descrentes dessa forma. Então também é legal ver como alguém que não acredita numa morte como uma passagem vai encarar essa questão da morte. Porque geralmente nós tendemos a querer evitar o sofrimento da perda, da dor, e criamos como, entre aspas, desculpas essa questão. Não morreu, passou para outra vida, etc. Mas quem não acredita, de onde é que vai tirar a esperança, a aceitação dessa morte? Nesse sentido, sobre Pedras e Flores, do autor brasileiro Eduardo Ribeiro Dias, é uma mão na roda. Continuando, então o Eduardo tem esses diversos problemas, muitas questões que precisam serem trabalhadas. E Eduardo é formado em psicologia, embora ele ainda não vai aparecer exercendo essa profissão no decorrer da trama. O Eduardo trabalha no escritório do pai dele, fazendo outras coisas. Então, apesar de ter toda essa formação psicológica, o Eduardo parece que não tem capacidade de pegar esse conhecimento que está aqui e colocar, aqui ou aqui. O Eduardo, em meio a tantos problemas, tem dificuldades e ele quer buscar soluções. Então, uma característica... Por que eu falei Eduardo se o personagem é Elias? Porque eu confundi com o autor. Então tudo que eu falei Eduardo, quase tudo, substitua por Elias. Então o Elias, eu acho também tem um motivo para os nossos atos falhos. Porque geralmente, não sei se esse é o caso, não posso afirmar com certeza, os autores projetam um pouco de si nos seus personagens. Será que é isso que me fez essa concepção, mesmo sem ter certeza se o Eduardo Ribeiro Dias colocou um pouco de si nos personagens? Será que foi essa concepção que me fez gerar a confusão? Talvez. Os atos falhos podem ser bem explicados. Quem é formado em psicologia pode me ajudar a encontrar essa verdade. Mas voltando, o Elias é uma pessoa que está em busca. Ele está querendo conhecimento. Gente, eu adoro também essa coisa do ato falho. Toda vez que eu assisto aos meus vídeos e eu percebo um ato falho, eu fico pensando, por que eu cheguei a esse pensamento? Por que eu cometi essa falha? E acredito que os atos falhos me ajudam a descobrir um pouco mais do que eu sou. Então, por esse motivo, eu também não vou apagar essa coisa aqui do ato falho desse livro. Não vou apagar. Ele vai ficar aqui presente para que vocês, possam me olhar nos olhos e saber quem sou eu. Porque todo trabalho com literatura é uma revelação do ser humano. Eu acredito nisso. Aí, continuando. Elias está
em procura de si mesmo, ele quer uma vida nova. Aí passamos para o segundo protagonista, Isaac. Isaac é um homem casado, um homem que tem uma filha, um homem também que passou por alguns traumas na infância, é um homem que está com muitas dificuldades no seu casamento. Apesar dele amar a esposa, está surgindo alguma coisa ruim e ele tem um segredo, uma espécie de trauma do passado que machuca ele bastante. Por conta de todas essas cargas emocionais, o nosso querido Isaac, ele acaba sendo abandonado pela esposa. Sofre muito porque ele a ama, mas ele tá aí sozinho no final das contas porque a esposa não quis saber de dar nenhuma chance. Aí esses dois homens que nós estamos falando, o Isaac e o Elias, acabam se encontrando e nisso tudo começa a surgir uma grande história de amor. Mas uma história de amor que eu não diria arrebatadora, uma história de amor suave, uma história de amor cheias de medos, porque esses homens estão tão marcados pelos traumas que eles ficam segurando um pouco de si, não só na questão do relacionamento entre eles, mas em questões profissionais, em questões de amizade. É como se eles quisessem fazer algo novo, fazer os planos, mudar a vida, mas tudo que está aqui em volta estivessem comprimindo a alma desses seres humanos. Daí aquela história que eu disse. É um livro que fala de algo que eu sempre comento aqui no canal. Quando nós vamos fazer projetos, geralmente eu foco na questão dos literários, mas não é apenas na questão da literatura, mas qualquer projeto. Geralmente quando vamos fazer projetos e não conseguimos o sucesso, não conseguimos ler aquele livro, achamos o livro ruim, ou achamos a vida ruim, sabe? Parece que nada é perfeito. Na realidade o problema não está no projeto em si, mas o problema ele vem de antes. É um trauma, é uma dificuldade, é uma angústia, é alguma coisa ali que está nos perturbando, que nos faz ver tudo de maneira negativa. Então, esses homens, assim como eu digo que as pessoas têm que resolver os seus problemas para depois realizarem os seus projetos literários, projetos de vida, etc., o Isaac e o Elias precisam se resolver. E não é o que ocorre. Eles vão nessa trama toda, mostrando os seus traumas, não conseguindo resolver e projetando todas essas dificuldades em seus sonhos. Então são pessoas que estão vivendo situações de pedras, mas que não conseguem fazer as flores crescerem. As flores ficam ali meio que abafadas pelas pedras, por esses pedregulhos da vida. O autor, ele traça a personalidade desses personagens de uma maneira assim muito verdadeira, muito realista. As narrações dos capítulos, ou melhor, os capítulos são narrados basicamente por duas pessoas, que são os protagonistas, o Isaac e o Elias. Então, no capítulo, o Elias fala de si, contando a vida dele, e paralelamente vai entrando aí o Isaac, e o Isaac fala dele, e paralelamente vai entrando o Elias, até que eles se encontram e praticamente o assunto principal de um é o outro e vice-versa. E na forma que o autor ele vai colocando essas narrativas através desses protagonistas, nós sentimos a impressão de que realmente estamos diante de pessoas verdadeiras, porque o autor ele tem o domínio pleno da personalidade de seus personagens e ele conta tudo assim, tanto na questão da ação e principalmente na questão sentimental, de uma maneira assim que você entra na mente de cada um desses personagens. E a sensação que eu tive é como eles falam assim com total confiança de si,
Menos entre as pessoas lá do mundo deles, mas conosco, que nós que somos os leitores, os personagens falam assim tão abertamente dos seus sentimentos que eu senti a impressão que eles me conhecem, me confiam em mim e estão aí colocando a vida deles. E realmente eu me apaixonei pelo Isaac e pelo Elias. São aqueles personagens que, embora tenham dificuldades, você percebe que tem um senso de bondade no coração assim muito forte. São pessoas do bem. O problema é que eles estão perdidos diante da vida. O problema é que eles não sabem quais são as soluções que eles podem dar para as suas vidas. E a partir de tudo isso, nós vamos pensando nas situações de separação, de dor no amor, do bullying, dos preconceitos. E uma coisa assim que eu achei muito bacana é que o autor pega um homem casado que é abandonado pela esposa. Depois essa esposa conversa sobre um novo relacionamento dele, sabe que esse relacionamento não é um relacionamento hétero, e geralmente quando a gente vê na vida real situações bem parecidas como essa, a esposa faz um escândalo, mesmo que ela tenha abandonado. Você me trocou por um homem, é por isso que o nosso casamento não dá certo. A mulher trata de uma maneira imatura, ela não aceita que o marido dela possa gostar de uma pessoa do mesmo sexo. E aqui não, a esposa do Isaac, ela trata essa questão com muita maturidade. Embora ela tenha abandonado, ela não abandonou pelo fato de que o marido dela esteja apaixonado ou tenha a possibilidade de se apaixonar por um homem. Ela largou pela falta de carinho, pela falta de amor, por outros problemas, pela rotina do casal. Mas essa questão para ela trata sim com maturidade. Um pouquinho de preocupação como a filha vai lidar com a questão, que também o nosso Isaac tem. Mas eu acho que isso até é normal, né? Como é que vai falar para uma criança ainda num mundo que predominam tantos preconceitos e a criança, de certa maneira, absorve esses preconceitos na vida escolar, com os amiguinhos, etc. A criança ainda não tem uma mente estruturada e o mundo também parece que não está tão bem estruturado para aceitar essas situações. Então essa preocupação, mas no geral, a esposa aí do nosso querido Isaac, ela encara com maturidade. Eu achei muito bonito essa maneira que o autor trabalhou, essa maturidade da mulher de não se sentir ofendida porque o seu marido, ou melhor, seu ex-marido está amando outra pessoa do mesmo sexo. Eu penso até que, por ser uma situação que ainda não é muito bem aceita na nossa sociedade, eu sei que são poucos casos de pessoas que aceitam isso. O autor ter colocado no livro, não ter utilizado, digamos, o clichê que predominava na antiguidade, né? Vou até dizer, pensamento pré-histórico. Ele fugiu desse clichê pré-histórico e colocou a possibilidade nova que está surgindo da aceitação, para que sirva de exemplo para mulheres e também para homens que podem passar por situações semelhantes, de que não adianta ficar criando conflitos, embates por conta dessa situação. O romance de Isaac e Elias vai aí ocorrendo ao longo das páginas dos livros, mas, como eu disse, os traumas, os problemas e uma dificuldade secreta do Isaac, que eu não vou contar qual é, vai atrapalhar muito o romance dos dois. Como vai terminar essa história? Vai ter um final feliz? Eu diria que não é um final feliz, sem dar spoiler, nem um final triste, mas um final muito aberto e que possibilita, que dá gancho a uma nova história, a um Sobre Pedras e Flores 2. E então eu gostaria muito, até porque eu me encantei com esses dois personagens, que o autor fizesse uma continuação. E depois de Sobre Pedras e Flores, o que acontece com os nossos personagens? Como é que fica a vida dos dois? Seria bem interessante. De qualquer forma, como eu mencionei no início, é um livro que você vai ler, você vai perceber
em si mesmo suas dificuldades, você vai perceber as suas dificuldades e você vai sentir a necessidade, através das reflexões, de resolver os seus problemas para poder realizar os seus projetos. Se você não está bem consigo mesmo, se você fica carregando dificuldades, se você não se liberta, se você não pega suas pedras que aí estão te machucando e transforma-as em construções, você não vai poder ter o seu jardim de flores. Essa é a grande mensagem desse livro. Então, sem sombra de dúvidas, o Eduardo Ribeiro Dias criou um livro excepcional que, a partir de situações cotidianas, nos leva a grandes reflexões e a mudar os rumos de nossa história. Gostaria muito de que vocês que estão aqui comigo nesse início de ano lessem essa obra e que usasse ela como material muito importante para criar uma nova história, um novo 2023 e possivelmente um novo 2024, 2025 e assim por diante. Sobre Pedras e Flores é a história de quem quer um novo ciclo, uma vida melhor, uma grande paixão, um novo rumo, um caminho a seguir. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!